Então, hoje a gente tem aí a pretensão de estudar hermenêutica e teologia bíblica. São dois campos assim bem grandes da teologia. Então, a gente precisaria de muito tempo para desenvolver isso. Então, o objetivo principal aí da hermenêutica é nos ensinar a ler e também ensinar corretamente as escrituras. E para fazer isso, a gente precisa considerar o contexto e o gênero literário dos textos. A gente tem que identificar qual é o contexto da passagem, qual é o gênero literário da passagem, e aí também a intenção do autor. Todos esses três aspectos aí são o principal que nós tratamos com a hermenêutica. Mas o que é a hermenêutica em si? A hermenêutica bíblica é o conjunto de princípios, ou regras, fundamentos que a gente usa para ser guiado numa boa interpretação. Então, para ter um correto entendimento do texto da Escritura, e assim a gente consegue ter a implicação correta. Para qual é a intenção desse texto, o que ele quer transmitir, o que ele quer comunicar, o que ele quer fazer na vida das pessoas. Então, até no direito também tem a hermenêutica. Né? Vai interpretar as leis. Então, tem a hermenêutica judiciária também. Então, isso a gente vai fazer aqui com os textos bíblicos. Então, a hermenêutica é uma ferramenta mais básica da teologia. É como se fosse a alfabetização. Você aprende a ler. Então, a hermenêutica tem a ver com leitura, tem a ver com interpretação. Então, todas as áreas da teologia, elas têm primeiro que partir da hermenêutica para analisar o texto, estudar, saber como é que funciona a linguagem, e aí a gente entende e chega no objetivo. A gente quer entender o texto. Então, tem esse autor aqui, esse autor, o nome dele é Roy Zuck, tem esse livro bem resumido, muito bom. Pretendo que esse seja o primeiro livro que a gente leia. Ele custa só R$ 70, se a gente juntar aqui umas 5 pessoas, vai ficar bem baratinho. Vai ajudar também a comprar. Então, esse autor, ele é um bom autor para resumir a hermenêutica. Ele vai dizer assim, que a hermenêutica é tanto ciência como arte. Então, ela é uma ciência, porque ela tem princípios que regem ali regras para você entender, tem testes para você fazer para interpretar algo, mas também ela é uma arte. Na qualidade de ciência, ela traz os princípios, as regras que nos ajudam a interpretar, a entender. E como arte, ela faz com que a gente use esses princípios de uma maneira criativa e consiga juntar as coisas e entender, aplicando ele, a questão da pessoa que nós estamos transmitindo, a palavra de Deus. Então, qual é a necessidade da hermenêutica? A gente viu sobre a necessidade da educação cristã. Para educar, nós temos que ter uma hermenêutica. Mas por que nós temos que ter uma hermenêutica? Por que ela é necessária? Então, Deus ele se revelou a nós. Através do quê? Principalmente através do livro. Outras maneiras Deus se revelou ao longo da história, através de pessoas, como principalmente a pessoa de Jesus. Mas nós não temos mais ele fisicamente aqui falando conosco. Temos o seu Espírito, mas através do que o Espírito fala? É através de um livro. Então Deus se revelou a nós através de um livro. Mas todo livro, ele é interpretado. A Bíblia não é diferente. A Bíblia é um livro. Não que a gente vai dizer que ela é só um livro. Ela é um livro inspirado. Mas ela continua sendo um livro. Qualquer pessoa deveria ter condições de ler e entender as ideias que estão ali. Se uma pessoa ela conseguir ler bem o português, ela já vai entender muito do que a Bíblia comunica. Ela não vai entender tudo, porque ela vai ter seus preconceitos por causa dos pecados e tudo mais. E também tem a questão da iluminação do Espírito Santo. Quando ela vai ler aquilo, talvez ela entenda algo, como eu falei. Né? A pessoa pode até entender que Jesus morreu pelos pecados. É isso que o cristianismo diz. Eu entendi, eu interpretei correto. Mas isso não quer dizer que ela entendeu no seu coração. Mas a Bíblia é um livro. Então, o livro ele tem que ser interpretado. E a ciência da interpretação é a hermenêutica. Assim, além de a Bíblia ter sido escrita também como livro, tem algumas questões que a gente tem que trabalhar nela. Uma das questões muito importantes da hermenêutica é o contexto. Então, para a gente pensar, a gente primeiro tem que entender. A Bíblia ela foi escrita em contextos muito diferentes do nosso. A gente vai já ver isso aqui. Ela não foi escrita na mesma época que a gente, na mesma cultura e tudo mais. Então, ela foi escrita em contextos históricos diferentes, contexto cultural diferente, linguístico diferente, e não só diferente dos nossos, mas isso foi em contextos diferentes em cada época, porque a Bíblia foi escrita em milhares de anos. Ela não foi escrita em 1000 anos, ela foi escrita em 1500 anos. Então, é muito tempo para ela ter sido escrita. Nisso aí, a gente vai perceber que existem alguns abismos entre nós e o texto bíblico. Então, existem pelo menos 4 abismos entre nós e o texto da Bíblia. Não é só você pegar a Bíblia, ler e entender o pronto. Não é só assim. Você tem que entender algo. Existem 4 abismos que nos separam
para que a gente entenda a Bíblia. E que abismos são esses? O primeiro abismo que a gente pode mencionar aí é o abismo cultural. Então, é uma cultura diferente da nossa. A gente mora no Brasil, é o Ocidente, lá onde foi escrito era no Oriente, muito diferente do nosso, muitos costumes, muitos hábitos, muitas formas de pensar diferentes, muitos focos diferentes do nosso. Então, muitas coisas a gente vai ver, não é muito a nossa praia. A gente olha assim, que é isso aqui? É muito estranho. Não faz, porque a gente tem que entender que é outro contexto. Então é um abismo, uma distância que tem entre nós e eles lá. É um contexto linguístico. Eles não foram escritos em português, a gente tem uma tradução. Mas a tradução, muitas vezes, ela é um pouco incompleta. Ela é uma boa tradução que a gente tem. Ela representa muito bem o que o texto está lá. Só que algumas vezes uma palavra não comunica tudo o que era o que estava lá no original. Então é outras línguas. E como eu falei, ao longo do tempo também, essa língua ela, pelas influências, foi tendo outras questões. E o contexto geográfico é outro lugar, tem outra geografia, tem montanhas, a gente não tem o mesmo tipo de montanha lá, e tinham vários contextos de localidades que a gente não entende. Onde era a Galileia? O que tinha ali naquela região? Ah, o mar mesmo? Não, é água doce. Tudo isso aí a gente tem que entender. Como é que é uma lagoa, tem uma tempestade numa lagoa? Porque é uma lagoa gigantesca. Então, tinha uma tempestade lá. Isso é tudo uma questão geográfica, para a gente entender. Jesus andou e foi andando até os discípulos lá no meio. Não foi perto quando ele andou sobre as águas. Foram quilômetros que ele andou sobre as águas. Então, esse é um detalhe importante para interpretar o texto. Como é que a gente sabe? A gente não é de lá, a gente não mora. Um judeu que se converte, quando ele lê isso, ele já sabe. Rapaz, isso aqui era assim. Eu sei que eu moro aqui, mas a gente não. Então, tudo isso, às vezes, a gente tem que pesquisar para entender. Pode passar. Tem um contexto temporal. Foi muitos anos atrás. Né? Foi escrito, por exemplo, o livro de Moisés foi escrito há muitos anos, muitos centenas de anos atrás, muito distante do nosso tempo. Então, esse autor aí, ele diz uma frase aqui, que se considerar o contexto um dos maiores problemas da interpretação bíblica. Às vezes a gente pega o versículo, a gente já sabe aquele versículo decorado, a gente vai e explica ele. Mas não é assim. A gente tem que todo ver o contexto do livro, ver o contexto da passagem, o contexto do Novo Testamento, o que quer dizer. Tudo isso aí leva tempo para a gente interpretar. Não é tão fácil. Mas o que as pessoas fazem? Elas pegam um texto e já dizem que é aquele significado. Mas não é tanto assim. Agora, os princípios. Né? Quais são os princípios fundamentais da interpretação bíblica? Então, a gente usa o que a gente chama na teologia, pode passar, de método histórico gramatical. É um nome técnico, não precisa memorizar esse nome. Mas o que é esse método, que é o método que a gente deve usar para entender a Bíblia, ele diz? Vamos fazer um exemplo. Você pega um livro de Platão, é um filósofo, Platão, pronto, está lá. Aí tem um livro dele, Fédon, por exemplo. Como é que você vai pegar e interpretar aquele livro? Você vai dizer, foi uma pessoa que viveu em tal lugar, na Grécia, naquela época. Naquela época a cultura era assim, a civilização era assim, a política era tal. Qual era a língua que ele escreveu? Era tal. O que ele fazia? Ele era um filósofo, como é que era a vida dele? Ele andava na rua, falava lá, conversava com as pessoas, dialogava. E esse livro aqui, pronto, aí você vai interpretar o livro pelas ideias que o livro tem. Então, primeiro você viu o contexto histórico da situação, e depois que a gente chama de gramatical, é o texto. Lidar com o que um texto tem. Todo texto tem. Então, contexto tem introdução, conclusão, tudo mais. Alguns textos têm essas estruturas. Então, aí, uma descrição do que esse método faz, ele busca entender o texto, considerando o seu contexto histórico-cultural. A gente vai já dar uma explicação do que é um contexto histórico-cultural. E também a estrutura gramatical literária do texto. Então, a história, a cultura, a gramática e a condição literária do texto. Com base no significado objetivo do texto. Então, não é eu que defino o significado. Hoje em dia, nesse último século, tem surgido uma linha que tem colocado o significado do texto na pessoa que lê. Você que lê, que define o que o texto diz. Mas isso é totalmente contra a Bíblia. Não tem significado isso, é absurdo. Quando eu escrevo algo, eu quero comunicar algo. Certo que tem alguns textos que as pessoas escrevem para qualquer um entender do jeito que quer. Mas esses textos da Bíblia não. Eles foram escritos com um propósito, com um significado. Então, é com base no significado objetivo do texto, com base nas condições originais do escritor e dos leitores para os quais foram escritos. A gente já tem visto aí na carta de Pedro. Então,
A gente precisa dar preferência, pode deixar aí, não precisa passar não, pode voltar, a leitura normal do texto, literal. Por exemplo, tem algumas maneiras de interpretar o texto, por exemplo, a Igreja Católica tem umas 3 ou 4 maneiras de se interpretar um texto. Tem um sentido espiritual. Aí você tem que pegar o texto, fazer com que ele se transforme em uma alegoria para poder entender. Por exemplo, que era feito até para os cristãos sérios, de antigamente. O Agostinho, um grande filósofo cristão e teólogo, ele foi pegar a parábola do samaritano e ele não leu só como uma história, que tinha um propósito lá, uma ideia, mas ele foi achar um significado para cada coisa. Quem é o samaritano? O samaritano é Jesus. Quem é o outro que caiu lá? O outro é o pecador. Quem é o burro? O burro é o quê? Aí tinha significado para o burro. A moeda que foi dada lá. Pronto, é um significado. Não, isso aí não é assim que a gente lê a Bíblia. É uma história, como uma história como um todo, que era da cultura deles, contar histórias. Como a gente conta hoje para transmitir uma ideia. Então, tudo isso a gente tem que ter um cuidado. Aí, como eu digo aí, também a gente tem que ter cuidado com alegorismos desnecessários, como esse. Então, conforme o texto vai apontar, a gente vai ver. Não, isso aqui é uma alegoria? Às vezes é. Só que a gente tem que entender que se realmente é. Então, mesmo os textos que possuem aspectos simbólicos, como a gente tem o livro de Apocalipse, que alguns cristãos querem interpretar totalmente como simbólico, mas não é. Mesmo as coisas que são simbólicas, elas têm uma representação literal. Elas representam para algo, elas apontam para algo que tem um significado verdadeiro, que não é algo assim solto. Não. Então, além disso, o contexto histórico do autor e dos leitores originais, a gente precisa investigar isso. A gente precisa ter uma segurança para entender aquele texto quando a gente sabe qual é a situação. Às vezes a gente pode pesquisar em outros livros, mas nem sempre a gente vai ter a oportunidade. A gente pode pesquisar no próprio livro, a gente pode ler o livro inteiro, ver todo o contexto do livro e entender. Então, como nós vamos falar mais adiante também, outra questão importante é a teologia bíblica do autor. Ou seja, como é que ele se encaixa em toda a Bíblia, esse autor, o pensamento dele. E a gente vai interpretar aquele texto sabendo que ele sabia, que ele não estava solto. Ele estava construindo algo, uma revelação, como a gente já falou sobre os profetas. Então, um contexto histórico, que é isso? Então, são vários detalhes do ambiente ali, ou da cultura da história. Por exemplo, os hábitos das pessoas que elas tinham naquela época. Como diz, né? Que a mulher chorou sobre os pés de Jesus. Por quê? Ela estava embaixo da mesa? Não, a mesa era no chão. Não tinha mesa. Ninguém sentava com as pernas para baixo, era deitado. Então, Jesus estava com os pés para o lado. E a mulher tinha acesso, se fosse debaixo da mesa, não tinha como. Então, é um detalhe que no texto, ele não ia explicar isso, porque para eles era normal. Então, para a gente, algumas coisas a gente não sabe. Então, tem algumas questões de roupa, né? Cingir os lombos, que é isso, meu Deus. O lombo é do corpo, não tem nada a ver, porque eles usavam roupas frouxas e tinham que amarrar. Então, isso aqui está pronto. Como é que você vai correr? Um roupão todo frouxo. Então, tudo isso traz um significado. Então, tem os eventos que aconteceram, que estavam acontecendo. Tem a questão de leis também, como é que era a lei romana, né? Os judeus não podiam matar alguém. Por que eles levaram Jesus para Pilatos? Por quê? A lei não nos permite matar ninguém. Então, tinha uma lei. Tinha uma lei. Então, tinha as estradas. Como é que os apóstolos foram pregar tão longe? Porque eles tinham estradas boas, que os romanos construíram. Então, tem a questão do contexto das profecias, tem a religião da época, né? Vamos dizer, no Antigo Testamento. Moloque. Quem era esse Moloque? Então, era uma divindade lá, canané, que as pessoas sacrificavam as próprias crianças no forno, jogavam as crianças lá em adoração. Para entender por que Deus odiava tanto isso, a gente tem que entender o que é. Por isso que Deus vai dizer, eu odeio isso, para mim é uma abominação. E aí tem outras questões, a economia, a política e tudo mais. E o contexto cultural. Então, o contexto gramático literário são as características do texto como texto. Então, todo texto tem um gênero literário. Por exemplo, é uma poesia? Os salmos são poesias. Cantares são poesias. Jó é uma história, mas é poesia. Então, tem as epístolas. Uma epístola, tem lá, a epístola de Pedro, a epístola de João. Tem um evangelho, é um gênero. Tem um livro de crônicas, é outro gênero, é um livro histórico mais especial. Crônicas e atos são históricos. Mas os dois são estilos diferentes. Então, quando você vai interpretar, você tem que levar em conta que estilo é aquele. Porque cada estilo tem as suas regras. Ninguém vai ler uma bula de remédio como ler uma carta do seu esposo. Ninguém vai ler isso, né? Uma carta
o seu esposo escreveu para você. Você vai ler ali. Não, é diferente. Não só a sua emoção, mas a forma como você interpreta, né? Ele vai dizer, você é uma rosa maravilhosa. Aí você fala, meu Deus, eu sou uma planta? Não, porque é uma figura de linguagem. Então, na bula, não pode ter figura de linguagem. Vai ficar estranho. Então, tem um sentido das palavras, que às vezes pode variar de acordo com o contexto, da região também, ali que está sendo contada a história. Tem as estruturas literárias, né? Vou já dar um exemplo aqui. Tem as fórmulas literárias também, que os autores usam para compor. Por exemplo, o livro de Atos, ele é dividido em algumas partes e sempre vai ter assim. E a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. É lá na frente. E a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Então é uma estrutura, uma fórmula que ele usa para dividir o seu texto. Então tem uma parte, tem outra parte, tem outra parte. Isso aqui vai fazendo as pessoas olharem e entenderem. Não, pronto, aqui acabou uma parte, vai começar a outra. Então os estudiosos nos ajudam nisso. Nos ajudam também a ver as conexões que existem entre os livros, ou entre um texto e outro. Também as citações ou alusões do Antigo Testamento, do Novo. Né? Você vai citar lá em Romanos 3:10. Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem faça o bem. Não há ninguém que busque a Deus. Ele vai, parafraseando aqui, então, uma citação do Antigo Testamento. Ele vai usar num contexto, aí você vai lá no Antigo Testamento, o que ele queria dizer, o autor original. E o apóstolo, é a mesma coisa, só que às vezes ele vai usar em um contexto diferente. Então, também aí, omissões, às vezes, por que ele não falou algo aqui? Ele cortou, mas é uma coisa que está dizendo aqui. Mesmo que não está dizendo com palavras, mas o contexto diz. Então, tem outras questões aí, como figura de linguagem, né, que a gente acompanha tanto. Vamos só dar uma olhada rápida aqui, lá em Salmos 19, para a gente dar um exemplo. Então, aqui um exemplo de uma poesia. Então, estruturas literárias são várias que os judeus usavam, né? Que a Bíblia é escrita basicamente por judeus, alguns não judeus, mas a maioria é judeu. Então, ele vai dizer o verso 1 aí do Salmo 19: Os céus proclamam a glória de Deus. Mas como é que os céus proclamam? Eles não são pessoas. Ele não é uma pessoa. Então, aqui já é uma figura de linguagem, é uma personificação. Mas isso traz uma ideia. Quer dizer o quê? Que a criação, ela transmite uma mensagem. Ela transmite. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Aqui já tem outra estrutura, que é o quê? Paralelismo. A primeira frase tem um significado muito próximo da segunda frase. Isso é muito comum da poesia hebraica. Então, isso aqui é um aspecto muito importante para você interpretar uma poesia. Você vai pregar para um adolescente lá e falar sobre o livro de Provérbios. Aí você vai ter um paralelismo quase com certeza, porque é um livro poético. Aí vai dizer lá, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E eu esqueci o resto do verso, né? É apegar-se ao bem, sei lá, uma coisa assim. Então, as duas frases estão ligadas. Elas têm um significado próximo, que aí você vai comparar as duas frases, você vai ver as diferenças, quando uma contrasta com a outra, quando uma aumenta o significado da outra, quando uma reforça o significado da outra. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Três frases dizendo a mesma coisa, só que de maneira diferente. Então, cada frase acrescenta algo. Ele vai reforçando, reforçando e acrescentando algo. Então, o paralelismo é algo muito importante. Outra estrutura aqui, por exemplo, uma poesia são as estrofes. Então, aí do Salmo 19, verso 1 até o verso 5, 6, é uma estrofe. Ele vai falar sobre a revelação de Deus na criação. Aí você percebe que no verso 7 ele começa a falar sobre a lei. É outra maneira de revelação. Então é uma estrutura. Ele vai falar sobre a revelação geral de Deus na criação e a revelação de Deus na sua palavra escrita. E aí depois tem outras estruturas, outras estrofes. Então isso aí você precisa entender quando você vai interpretar um texto. Então um texto mais em prosa, ele vai ter outras estruturas. Às vezes é uma repetição, às vezes é uma conjunção. Ele vai dar um argumento. Paulo diz lá, Romanos 8:1, né? Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí ele continua. Portanto. Como assim, portanto? Portanto, é uma conclusão. Ele explicou várias coisas. Agora ele vai tirar uma conclusão. Só essa palavra aí já é muito importante. É uma estrutura da forma de escrever de Paulo, muito paulino mesmo, e das epístolas. Um portanto, um porquê, por isso. Mas, aí isso são as conexões
que a gente vê nos textos. Então, por que do nada também ele bota uma poesia no meio do texto dele lá, né? Em Romanos 11:36, né? Olha a profundidade da sabedoria, tanto da riqueza como do conhecimento de Deus. Por quê? Porque ele está louvando, engrandecendo a Deus por algo. E aí, no início do capítulo 12, ele vai dizer: peço, portanto, a vocês da mesma maneira. Ó, tudo isso que eu falei até o capítulo 11 foi a doutrina. Agora eu quero que vocês vivam essa doutrina. Então, entreguem-se como sacrifício vivo. Então, tudo isso é uma estrutura do estilo literário dele. Talvez depois a gente vai ter mais oportunidade de ter uma aula só sobre essas questões aí. Então, outra questão aí é que tudo isso aí a gente tem que usar, senão a gente vai acabar caindo no erro, que é o que esse autor, outro livro que eu tenho lá em cima, não trouxe, mas ele diz assim: pregadores ou professores devem anunciar a palavra de Deus, em vez das suas opiniões religiosas repletas de subjetividade. Então, muito que acontece, a pessoa pega um texto, ela não vai explicar o texto. O que é revelado? O que é inspirado? É o texto. Deus falou através daquele texto. Não é o que eu senti, não é o que eu vivi, mas é o que Deus falou. Está no texto. O que eu tenho que fazer é entender aquele texto. O que eu tenho que fazer é entender o que aquele homem que escreveu aquele texto estava pensando, que Deus colocou no coração dele naquela hora. Então a gente não pode ir para o texto com a resposta já. A gente tem que procurar a resposta no texto. E aí a gente tem que ter cuidado para não fazer isso, porque muitas vezes a gente pega um versículo, vai explicar o versículo, mas diz o que a gente pensa sobre o versículo. Claro que a gente vai aprender muitas coisas ao longo do tempo, isso vai somando e ajudando a gente a entender. Mas a gente tem que ter esse cuidado de sempre voltar para a intenção original do autor. Então, por enquanto, a gente vai concluir essa parte aqui. Então, hoje aqui a gente só está dizendo, ó, existe isso aqui. Pronto, não dá nem tempo para a gente explicar como é que faz. Uma apresentação, né? Pronto. Aí quando a gente tiver uma chance, talvez pode ser aula extra ou outra oportunidade, a gente vai tentar desenvolver isso, porque aqui é a base de como entender. Se a gente não souber isso aqui, como é que a gente vai entender? Claro que a gente não aprende tudo. Já li alguns livros de hermenêutica, mas nem os que eu li eu aprendi tudo que eu li. Então é muita coisa. Quando a gente vai lendo, eu me lembro uma vez que eu passei um dia inteiro sentado lendo esse livro aqui, ó, deitado, de manhã até a noite, só lendo. Por quê? Porque você fica assim, meu Deus, eu estou aprendendo tanta coisa que eu nem imaginava, e agora eu consigo ler a Bíblia melhor. Então você vai lendo e você se empolga. Esse livro aqui, o Convite à Interpretação Bíblica, ele vai explicando cada estilo da Bíblia. Profecia, poesia, narração. Aí você vai, é assim que se interpreta, legal. Aí você vai entendendo. Então, por enquanto, é isso sobre hermenêutica. Depois a gente pode retornar. Então, agora a gente vai ver um pouco sobre a teologia bíblica. Quando a gente fala assim, teologia bíblica, o que vem na nossa cabeça é assim, não, é a teologia que é correta, né? A teologia da Bíblia. Mas aqui, a teologia bíblica, esse termo, é uma expressão técnica. É um ramo da teologia, como tem a hermenêutica, como tem vamos dizer aqui, a teologia histórica, que estuda o que os teólogos pensaram ao longo do tempo. Então, ele estuda isso. Então, a teologia sistemática, que faz o quê? Ela organiza as doutrinas em toda a Bíblia. Aqui é uma questão. A teologia bíblica, ela pega toda a Bíblia e vai estudá-la como um todo. A teologia sistemática pega toda a Bíblia, mas ela pega uma doutrina e vai olhando na Bíblia inteira aquela doutrina. Então, cada ramo da teologia tem um tipo de abordagem. A teologia bíblica, ela tem o objetivo de nos ajudar a entender e ensinar a Bíblia como uma história redentora unificada. Então, toda a Bíblia como uma história unificada. Não são vários livros soltos, mas tudo está ligado uma com a outra. Então, a Bíblia conta uma história. Essa história é a história da redenção. Essa história ela vai destacar algo. O que ela destaca? Destaca as ações de Deus, os feitos divinos. E esses feitos de Deus, eles têm um alvo. Qual é o alvo? Glorificar a Deus. E isso aqui, nesses atos de Deus, vai incluir a promessa que ele fez e a ação que ele fez para cumprir essa promessa. De quê? De salvar os homens. E depois, inseri-los no reino do seu Filho, por meio da obra que Jesus fez. Né? E essa obra é aplicada em nós através do Espírito Santo. Só essa frase aí tem um monte de coisa que a gente poderia falar aqui muito. Mas aqui é só uma explicação geral. O que é em si a teologia bíblica? Então, tem duas definições para a teologia bíblica. Primeiro,
usando a expressão teologia bíblica de modo mais geral, a teologia bíblica é o estudo da revelação progressiva de Deus na história. A gente viu, né? Que a revelação ia sendo construída ao longo do tempo pelos profetas, que Deus dava a revelação a ele. Então, de toda a revelação, a teologia bíblica estuda a revelação como um todo, ao longo da história, conforme registrada na Bíblia, focando no desenvolvimento dessa revelação ao longo do tempo, dos temas teológicos centrais das Escrituras. Então, a Bíblia como um todo, ela vai ter alguns temas que são centrais, que atravessam a Bíblia inteira. Um tema só, em todos os livros. Quais temas que unificam a Bíblia? Esses temas unificam. Então, essa é a primeira definição. A segunda definição é uma definição mais estreita. Então, a primeira fala de toda a Bíblia, como a teologia bíblica, de toda a Bíblia. E a segunda focando em alguns livros ou alguns autores. Então, a teologia bíblica também é a teologia desenvolvida por um autor bíblico específico em um dos seus livros ou mais livros que ele escreveu. Né? Por exemplo, a gente tem a teologia joanina, a teologia de João. Ele escreveu o Evangelho, escreveu 3 cartas, escreveu o Apocalipse. Como é que era a teologia dele? Qual era o foco que ele usava? Ele falava muito sobre amor, falava muito sobre comunhão, falava muito sobre o perdão dos pecados. Então é um foco que ele tinha. Diferente, vamos dizer, do livro de Juízes. Ali é outra teologia bíblica. Não que uma contradiga a outra, mas o foco é diferente. E aí, quando você sabe o foco daquele autor, você vai conseguir entender melhor o que ele está falando. Tem a teologia também de Lucas. Escreveu Lucas e Atos. Qual é a forma de escrever dele? Quais são os pontos que ele destaca? Quando ele fala sobre o pobre, o que ele quer falar sobre o pobre? Ah, o pobre vai para o céu porque ele é pobre. Ele ensina isso? Não, ele não ensina. Mas ele valoriza o pobre. Por alguma razão, ele vai explicar. A oração, para ele também é muito importante. Lucas. E tem a teologia, por exemplo, outro aqui, de Paulo. Aí tem várias cartas, 13 cartas que ele escreveu, que ele vai desenvolvendo a sua teologia. A gente vai entendendo como ele pensa. E a gente pode comparar um autor com o outro. A gente vai perceber que eles não se contradizem, mas às vezes eles apresentam um lado diferente do outro. Por exemplo, Paulo vai dizer que a gente é justificado pela fé. Aí tem Tiago. Tiago diz que a gente é justificado pelas obras. Como é que pode? Aí você fica assim, não, a Bíblia está se contradizendo. Não é que está se contradizendo. Qual é a teologia de cada autor? Paulo está falando ali sobre como você ser justo diante de Deus. É Deus quem justifica você. Pela fé, você, não é você faz. E Tiago está dizendo daqueles que dizem que têm fé. Ah, você diz que tem fé, mas você não é justificado, porque a sua fé não é demonstrada através das suas obras. Então você não é justificado. Então tem esse significado aí. E agora, rapidamente, vamos ver aqui alguns modelos de teologia bíblica. Então, são 4 modelos. A gente vai ver bem rápido aqui. O primeiro modelo é o modelo soteriológico. Ou seja, ele vai considerar que a salvação é o tema central que fez toda a Bíblia ser construída. Então, a gente vai ver 4 modelos, cada um deles vai apontar algo que vai unificar toda a Bíblia. Então, esse modelo aqui é muito usado pelos presbiterianos, pelos que a gente chama aliancistas. Eles vão dizer que Deus fez alianças ao longo da história e todas essas alianças é que vão sendo construídas ao longo do tempo. Então, um autor vai dizer assim, a revelação é interpretada como história progressiva da redenção. Então, tudo que você vai ler na Bíblia, você tem que entender partindo da ideia de salvação. É essa a ideia que ele está dizendo aqui. Só que o problema é que nem tudo na Bíblia fala sobre salvação. Nem tudo. Mas aí é porque aqui é a visão que esse autor tem e que é uma visão que muitas vezes funciona. Só que a gente não pode se resumir simplesmente isso. Então, esse autor aí, ele vai dizer que a revelação bíblica é histórica, é progressiva e ela é centrada na salvação. Deus vai realizar esses pactos, como eu falei, que ele chega no ápice através de Jesus. E a redenção é o fio condutor que vai ligar toda a história bíblica. E aí é um drama da salvação de toda a história. A gente vê um pouco disso, mas nem tudo na Bíblia está resumido a isso. A gente vai ver mais à frente. Então, o outro modelo é o modelo da teologia bíblica que se refere ao reino de Deus.
Então, esse outro modelo vai dizer que o tema central que une toda a Bíblia é o reino de Deus. Então, desde Gênesis até Apocalipse, o reino de Deus é o que me faz entender aqueles textos. Quando eu tenho a ideia, o reino de Deus, eu vou ler a Bíblia, eu consigo entender mais facilmente a Bíblia. A ideia desses autores aqui é essa. Então, pode passar. Ele diz assim: a unidade da revelação divina nas várias dispensações encontra-se no objetivo da história. Qual é o objetivo da história? Ele vai dizer que o objetivo da história é o reino de Deus. E como esse reino está centrado na pessoa e na obra de Jesus, a unidade dispensacional das Escrituras é tanto e da história, né, é tanto cristológica como escatológica. Ele quer dizer que ao longo da história que Deus foi se revelando e se relacionando com os homens na Terra, Deus tinha um propósito. Qual é esse propósito? Implementar o seu reino, ou resgatar o seu reino, que lá no Éden foi corrompido por Satanás. E aí, como Jesus ele é a pessoa central, onde isso se cumpre, ele é o rei, isso só vai se cumprir no futuro, então o reino ele é cristológico, ele é focado em Jesus, mas também ele é escatológico. Ele não se cumpriu agora, é só no futuro. Então a ideia dele é essa. Então quando a gente vai lendo a Bíblia, a gente tem que ter noção disso. Ajuda a gente a entender muita coisa. Mas o que é dispensação? Ele fala aí da expressão, né? Dispensação. Dispensação é uma palavra muito importante para a gente, que é batista regular. Então as dispensações são os diferentes períodos da história redentora nos quais Deus ele vai administrar a sua vontade, administrar os seus planos. Progressivamente, ele vai se revelando. Então, ao longo da história, existiram várias dispensações, várias maneiras de Deus se revelar, várias maneiras de Deus colocar condições para que o homem se relacione com ele. Não que a salvação seja diferente em cada uma dessas épocas, é da mesma maneira, mas as formas como o homem vai se relacionar com a revelação e se relacionar com Deus é diferente. Por exemplo, no Antigo Testamento, as pessoas precisavam sacrificar animais. Elas eram obrigadas a isso, elas não tinham opções. Era dessa maneira que Deus queria ser adorado. Hoje em dia, Deus não exige mais isso da gente. Por quê? É outra dispensação. Então, no tempo de Adão e Eva, eles tinham lá uma regra. Eles tinham que não comer daquele fruto. Então, era uma questão, toda uma questão lá que eles tinham que experimentar. Deus também se revelava como para eles. Andava pessoalmente com eles. Deus não faz assim com a gente hoje. No Antigo Testamento, Deus falava com as pessoas através dos profetas. Hoje em dia, ele não faz mais isso. Ele usa a Escritura. Então, tem diferenças por causa dessas questões aí. Então, o plano de Deus ao ser humano é dado aí como responsabilidade específica e algumas revelações distintas em cada era. Então, Deus ele vai dar para o homem algumas responsabilidades diferentes em épocas diferentes. E também ele vai dar a sua revelação de maneira diferente, em época diferente. Então, um resumo aí que esse autor, muito conhecido, ele vai dizer que uma dispensação é o quê? É um modo distinto de administração divina nos assuntos do mundo. Então, nos assuntos do mundo, naquilo que se refere ao que Deus criou, Deus ele tem maneiras diferentes de administrar aqueles assuntos, em épocas diferentes. Então, por exemplo, se alguém blasfemasse o nome de Deus lá na época de Moisés, acontecia o que com essa pessoa? Ela tinha que ser apedrejada e morta. Era uma maneira que Deus determinou que aquilo acontecesse. Hoje em dia, se alguém estiver adorando uma imagem ali, a igreja tem que ir lá matar ele. Não, porque é outra dispensação. É outra forma de Deus colocar que o seu povo deve reagir à sua palavra. Então, dentro disso, existem algumas questões aqui que eu vou pular por causa do nosso tempo. Mas só resumindo o que eu já falei, né? Em relação ao Antigo e ao Novo Testamento, existem algumas coisas que continuam e algumas que não continuam. Então, outro ponto importante para a gente falar é só essa frase que eu coloquei aí. Então, o que é que tudo isso aqui tem a ver com as aulas bíblicas, né, que a gente vai apresentar? Tudo isso aí afeta a forma como a gente vai interpretar as passagens. Então, por exemplo, como eu falei sobre a lei, né, sobre as profecias. Outra questão importante, a diferença entre Israel e igreja. Então, algumas coisas que foram escritas no Antigo Testamento é para Israel, não é para a igreja. A gente não vai ter uma nação grande, ter uma terra. A igreja não tem uma promessa de terra, mas Israel tem, e essa promessa continua para eles hoje. Então, a importância de alguns personagens bíblicos. Então, você tem o exemplo de Davi, vai falar de Davi e Golias. Qual é a ideia que você vai transmitir? Não é que ele lá era um herói e tudo. Não, ali era
um personagem importante, porque ele representa a ideia do Messias, o Salvador. Então, tudo isso aí é importante. Então, outra questão importante da teologia bíblica, dentro disso aí, a gente está falando sobre o reino, é pensar sobre o já e o ainda não. Então, na Bíblia, não tem diretamente essas expressões. Algumas vezes já elas acontecem, sim, mas nem sempre elas acontecem juntas. Então, o que é isso? O que é o já e o ainda não? A gente precisa entender que algumas questões da Bíblia elas já foram cumpridas, já. Outras ainda não. Então, muitas vezes tem essa tensão. Nós já somos salvos, mas ainda nós não somos salvos. Como é que nós já somos salvos? Nós já somos perdoados. Não tem mais, não precisa mais nada. Nós já somos salvos, nós já temos comunhão com Deus, nós já temos o Espírito. Mas ainda nós não somos salvos. Por quê? Nós pecamos, nós vivemos um mundo caído, nós ainda não conseguimos olhar para Deus e ter certeza dele, uma fé perfeita. Tudo isso ainda não foi feito, mas um dia será, vai ser consumado. Então, existem algumas questões que já foram inauguradas, como o reino. O reino de Deus já existe, mas o reino não foi consumado ainda. Então, isso vai acontecer algum dia ainda. Outro modelo, penúltimo, é o modelo da promessa. Então, isso aqui é basicamente o que eu falei quando eu tratei dos profetas do Antigo Testamento. Então, esse autor, Walter Kaiser, ele vai dizer que a promessa lá de Gênesis 3,15 é o que faz toda a Bíblia ser construída. Então, isso aqui é muito importante. Não é o tudo, não é tudo resumido nisso, mas isso aqui ajuda a gente a entender muita coisa. Então, ele vai falar algumas questões sobre isso aí. Ele vai dizer assim, ele vai dizer que Deus ele tinha um plano. E essa a promessa desse descendente, prometido lá em Gênesis 3,15, é a parte da qual vai germinar toda a revelação de Deus. Ele vai dizer assim, o plano da promessa é a palavra declarada por Deus. Então, Deus declarou uma palavra. Ele falou algo que se transformou em uma promessa. E ele disse quando que ele disse isso? Ele disse isso primeiramente para Eva. E depois, ao longo de toda a história, ele foi repetindo isso e ampliando, principalmente aos patriarcas e também a linhagem de Davi. E de que Deus, o que Deus faria? Qual era a promessa? Ele estaria continuamente, por meio da sua pessoa e dos seus feitos, da sua obra, que ele realizava tanto em Israel e através de Israel, mas mais tarde também, através da igreja, ele estaria realizando o seu plano redentor. Então, resumindo, ele fez uma promessa. Quando? Ele começou lá em Gênesis, para Eva. E essa promessa ele foi repetindo, ele foi ampliando para os patriarcas. E essa promessa, e promessa era essa, de que Deus estaria continuamente agindo com um propósito de cumprir essa promessa. Que promessa era essa? Era a promessa de um redentor, de redimir o homem e de se relacionar com o homem. Mas essa promessa foi sendo feita ali e manifesta não através só de palavras, mas das ações de Deus, como, por exemplo, as pragas do Egito. Por que Deus fez aquelas pragas? Era um ato de manifestar a sua grandeza e o seu ser. A promessa que ele faria, eu vou redimir, eu vou destruir o mal, eu vou criar um povo para mim. E ele fez isso em Israel, fez isso através de Israel muitas vezes, como, por exemplo, ele trouxe juízo sobre os povos de Canaã, mas também hoje ele faz isso através da igreja. E esse plano ele se realiza através de um redentor, que é prometido a Israel. Então, aí continue dessa forma, para que todos viessem a crer subsequentemente, depois de verem essa promessa. Todos os que pertenciam àquela semente da promessa, né, que foi feita lá em Eva, foram chamados para ser luz de todas as nações, para que todas as famílias da terra, como foi prometido a Abraão, chegassem ali à nova vida através do Messias, que é Jesus. Então ele diz que toda a Bíblia tem essa ideia dessa promessa que aponta para esse descendente, e essa promessa foi sendo expandida, e ela é cumprida em Jesus, e depois que todos ouvem e conhecem essa palavra, essa promessa de salvação, eles devem levar essa promessa para todas as pessoas do mundo inteiro. E aí o último modelo é o modelo doxológico, que vai dizer que toda a Bíblia ela gira em torno da ideia da glória de Deus. Tudo que Deus faz, tudo que Deus diz, tudo que Deus promete, tudo que Deus diz que vai fazer, gira em torno de ele ser glorificado. Então, o modelo doxológico entende que o objetivo supremo de toda a revelação bíblica e dos atos de Deus na história
é a manifestação e a exaltação da glória dele. Então, todo o plano redentor, desde a criação até a consumação de todas as coisas, vai estar subordinado a um só fim: Deus ser glorificado. Esse autor vai dizer que o propósito básico de Deus no mundo é a sua própria glória, em tudo que ele faz. Então, como eu já disse, esse modelo aqui vai dizer que toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse, tem um fator unificador, que é Deus buscando manifestar a sua glória. Isso vai ter o seu ápice com o retorno de Jesus no seu reino eterno. Então, concluindo, é necessário a gente, para poder ter um ensino bom para as crianças, os adolescentes, a gente tem que desenvolver a nossa capacidade hermenêutica. A gente tem que desenvolver essas ferramentas de interpretação e entendimento dos textos bíblicos, para que a gente compreenda melhor o significado original de cada passagem bíblica e a gente consiga aplicar adequadamente essas passagens, esses significados, àquelas pessoas que estão nos ouvindo hoje. Então a gente vai seguir os temas centrais da Bíblia, que unificam a Bíblia, a revelação progressiva de Deus ao longo da história e entender o que cada parte quer dizer dentro do todo. E é isso que a gente tem que fazer em relação à hermenêutica. E aí, finalizando, a interpretação dos textos deve ser feita de um modo cuidadoso. A gente não pode só chegar e dizer, não, aqui é fácil interpretar. A gente tem capacidade de interpretar. E a gente vai aprendendo aos poucos. Mas a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter cautela. Que a gente tem que considerar o contexto histórico, o contexto literário e o contexto teológico da passagem, como ela está inserida em toda a Bíblia. Seja o quê? O contexto imediato ali daquele texto, o parágrafo maior, seja também o autor bíblico, qual é o pensamento desse autor sobre esse assunto. Então, por exemplo, a gente vai dizer, será que Tiago realmente disse que a pessoa é salva pelas obras? Tiago não pensa isso. Você vai entender pelo contexto dele que ele não pensava dessa maneira. Ou também a gente precisa fazer a diferença quando a gente vai interpretar um texto do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Tudo a gente tem que fazer pensando na unidade da revelação da palavra de Deus. Então, por hoje, a gente vai concluir aqui.